Olá, estudantes da Universidade Federal de Viçosa. Neste vídeo vamos trazer algumas dicas de como vocês podem fazer o melhor uso do Google Meet nas aulas do período especial remoto. E para isso vamos contar com a ajuda do professor Francisco de Assis de Carvalho Pinto, que é diretor da SEAD, a Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da UFV. Professor, nossa primeira pergunta é: os alunos e alunas do período especial remoto podem entrar na sala de aula utilizando uma conta de e-mail que não seja do domínio @ufv.br? Meu caro Timóteo, a resposta é não. E para ajudar a responder esta pergunta, eu vou me referir à portaria normativa publicada e assinada pelo nosso reitor. É a portaria número 4 de 2020, de 24 de junho de 2020. Ela obriga a todos nós usarmos a nossa conta no domínio @ufv.br. E inclusive cita aqui a questão do Meet, aqui embaixo. Então hoje é obrigado, por questão de segurança nossa, a entrar numa sala, o aluno, a aluna, a entrar na sala apenas usando a conta @ufv.br. Vou mostrar em seguida como isso se faz. Então o aluno vai receber do professor um endereço Meet, está aqui o nosso endereço, onde ele vai dar um Ctrl+C e Ctrl+V no seu navegador. Esse endereço é importante notar que ele é composto de duas partes: o meet.com, google.com, e o que a gente chama de código do endereço, né, que são esse conjunto de letras, 4 letras e 3 letras novamente. Então esse é o código. Então ele vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no navegador e nesse momento nós estamos na porta, simulando que a gente está na porta da sala. É aqui que o aluno tem que tomar cuidado para saber com que conta, em que domínio ele está entrando. É nessa parte superior à direita aqui. Então nesse caso aqui, eu estou entrando com a conta facpinto@ufv.br, que é a correta de entrar. Mas eu poderia estar modificando essa conta para entrar com outra conta minha, né, @gmail.com, mas o importante é entrar, ou seja, o obrigatório é entrar com @ufv.br. Então é assim que a gente entra. Bom, mais uma pergunta então seria: existem algumas regras de comportamento, quase como um manual de boas práticas, que os estudantes precisam ficar atentos nas salas de aula do Google Meet? Que boas práticas seriam essas? Eu não diria que existe regra, né, para entrar em uma sala de aula, mas o que a gente espera do estudante, da estudante, é a mesma atitude em uma sala presencial, né? A gente vai mostrar aqui, novamente, no Google Meet, o que seria essas boas práticas dentro de uma sala de aula de educação remota. Então, antes de entrar na sala, aqui eu estou na porta da sala, né? Não entrei ainda. É importante fechar o microfone, é como se a gente estivesse entrando em silêncio a sala de aula. E também é importante que a gente entre com a câmera fechada, né? Toda aula provavelmente será gravada, então aquele que entrar com a câmera ativada, ele sabe que essa aula está sendo gravada, então ele vai estar de acordo que a sua imagem apareça nessa gravação. Caso contrário, é só desativar a câmera. Eu vou desativar minha câmera aqui agora e vou desativar meu microfone para entrar em silêncio na sala de aula. Então, nesse momento aqui, eu estou entrando na sala de aula. Então, eu estou aqui no ambiente já da sala de aula. Nesse caso, só tem eu na sala. Aqui vai aparecer a lista das pessoas que estão na sala. No caso aqui, nesse momento, só tem eu. E eu posso me comunicar através do chat, através de mensagem texto, né, aqui, digitando aqui. Então a gente tem que esperar, né, como aluno,
esperar o professor nos mostrar como é que ele quer conduzir essa sala. Se a participação do aluno será apenas pelo chat, se a participação do aluno será abrindo o microfone, aí o aluno tem que abrir, fazer uma pergunta, e em que momento será essa participação. O professor ele deve avisar no início da aula, se não avisar, vocês podem perguntar como é que seria a participação. Então aqui eu estou no momento da sala, eu vou aproveitar para mostrar algumas características do Google Meet, né? Já falei, aqui são as pessoas, aqui é o chat, né? E se você tiver algum problema no teu microfone, você entraria aqui nas configurações, né, e testaria o microfone e os alto-falantes aqui do teu sistema, né? Às vezes isso dá problema por questões de ter algum bug na memória do computador. Muitas das vezes você saindo, às vezes desligando o computador e entrando novamente na sala, resolve o problema do áudio, caso você tenha algum problema. Então, basicamente, o Meet é isso, né? Você pode alterar layout da tela, mas o que você geralmente vai usar é simplesmente o chat, na maioria das vezes, e o microfone, quando o professor permitir, né? Então, não esquecer de, no final da aula, sair da sala, que seria aqui, adicionando esse telefone, para que você não tenha um bug, né, algum problema na próxima sala Meet que você entra, né? Então, crie esse hábito de sempre sair. Então, com isso, eu acho que seria o que a gente entende das boas práticas. No mais, é esperar o professor definir como é que ele vai conduzir a sua aula remota. Mais uma pergunta? Temos sim, só mais uma pergunta. Qual a diferença se os alunos ou alunas acessarem a sala de aula pelo celular, em vez de no computador? Bem, pessoal, para responder essa última pergunta, eu vou usar aqui uma apresentação do PowerPoint, onde a gente apresenta alguns detalhes sobre o Google Meet. Então, no Google Meet nós temos a figura do anfitrião, a figura do convidado. O anfitrião é aquele que cria a sala de aula, no nosso caso seria o professor. E o convidado é quem o anfitrião convida para entrar nessa sala de aula. E no caso aqui são os estudantes. Novamente, chama atenção para o endereço. O endereço tem duas partes. Uma é a página do Google, né, do Google Meet. E a segunda parte é o que a gente chama de código. A gente pode acessar o Google Meet de duas maneiras, né? Já respondemos lá na primeira pergunta e segunda. A gente pode usar o nosso navegador. Nesse caso, eu tenho que copiar o endereço completo, tanto a primeira como a segunda parte. E podemos usar também o nosso celular. Para isso, eu vou ter que abaixar o aplicativo do Meet, né, para poder entrar em uma sala via celular. Após abaixar o aplicativo, né, quando você entra no aplicativo, no celular, vai aparecer essa tela. Né? Essa tela é o equivalente àquela que nós apresentamos na primeira pergunta, que é quando eu estou na porta da sala, ainda não entrei. Né? Tem um microfone para a gente desabilitar. Temos aqui também a câmera, também para desabilitar antes de entrar na sala. E aqui tem o código da reunião. É aquela segunda parte do endereço, né, que quando eu clico em código da reunião, ele vai me solicitar o código da reunião que eu quero entrar. Eu digitalizo aquele endereço que eu recebi do professor e entro em participar. Então aqui eu já entrei. Nesse momento eu entrei com minha câmera desabilitada, né, por isso está aparecendo apenas a foto do meu perfil. Novamente, só tem eu aqui na sala. Aqui é o chat, como é que eu participaria com texto, né, enviando mensagem de texto. E cadê o microfone e a câmera e o celular e o telefone? Então, neste caso, para aparecer aqueles três ícones, você tem que tocar a sua foto no seu celular, na tela do seu celular, e vai aparecer os três ícones aqui novamente,
onde você pode habilitar ou desabilitar a câmera e o microfone. Nesse caso aqui, nesse momento, nós estamos com o microfone habilitado e a câmera desabilitada. E quando acabar a aula, né, a reunião, você clica no telefone, não esqueça de fazer isso, para poder sair dessa reunião, né? Antes de acabar também essa pergunta, eu gostaria de dar algumas dicas, né? Sempre é bom reiniciar seu computador para limpar a memória dele. Acesse sua conta, né? @ufv.br, é obrigatório entrar com a sua conta. Feche os outros programas para você aliviar a memória dele, né? Com isso você evita alguns problemas, né? Você pode acessar o áudio e a câmera quando às vezes você reinicializa. Você vai ter acesso pleno ao G Suite e reinicializando e fechando todos os programas, você alivia a memória da placa de vídeo do teu computador, né? Novamente, algumas boas práticas para complementar a segunda pergunta. Entre antes da sala de aula, para você testar microfone, câmera. Se entrar após o início da aula, entre com o microfone desabilitado, para não incomodar. Espere o professor, que é o anfitrião, dizer como se dará a logística da sua participação. Vai ser via microfone, via chat, em qual momento da aula. E desabilite sempre o microfone, dependendo da rede, a câmera também, para aliviar a rede. Então, acho que com isso nós chegamos à última pergunta, Timóteo. Agradeço você essa oportunidade e desejo a todos os estudantes um ótimo período especial remoto. Obrigado. Professor Francisco, muito obrigado pela sua ajuda, e a vocês, alunos e alunas, caso tenham alguma outra dúvida, nós deixamos na descrição deste vídeo alguns links que podem servir de ajuda para vocês. Bons estudos!